Seja por todos conhecido e amado o nosso Senhor Jesus Cristo. A minha saudação a você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha aqui ao vivo no programa Com a Palavra. Quinta-feira eucarística, dedicado a Jesus Eucarístico. Festa em todo o nosso Brasil católico, porque celebramos Santa Dulce dos Pobres. Então queremos pedir a intercessão dessa santa por nós, santa brasileira, baiana, o anjo bom da Bahia. Santa contemporânea, faleceu em março de 1992, 34 anos da sua Páscoa até o céu. E foi canonizada no ano de 2019 pelo Papa Francisco. Então queremos pedir a intercessão de Santa Dulce dos Pobres por nós, pelas nossas famílias. Estamos aí no mês vocacional, estamos na Semana da Família. Vamos pedir que Santa Dulce interceda por nós. O nome de Santa Dulce, o nome de batismo era Maria Rita. Depois, quando ela entra para o convento, então ela assume o nome que era da sua mãe, Dulce, e se santifica. Grande devota também de Santo Antônio. E Santa Dulce, ela se santificou ajudando os irmãos, ajudando os mais pobres. Sabemos a realidade que era Salvador, aí no início do século XX, as desigualdades. O nosso Brasil é um Brasil ainda gritante, de desigualdades gritantes. Irmã Dulce, Salvador, lá na Bahia, vendo toda aquela desigualdade, faz o quê? Sai do seu convento e vai ajudar os mais pobres. Sai do seu convento, traz os pobres para o convento, arruma briga com a Madre Superiora, porque a Madre não queria os pobres ali. Ela então coloca os pobres lá num galinheiro do convento, e ali ela vai começar um hospital, que hoje é o grande hospital que existe aí em Salvador, das obras da Irmã Dulce. Ela então enxergou. A Irmã Dulce, ela vê no pobre a imagem de Cristo. E ela ajuda os mais necessitados. E aí ela vai se santificando. Mulher da contemplação, porque nós sabemos que rezava muito, mas também mulher da ação. Não ficava de braços cruzados. Ia ao encontro daqueles que mais necessitam. Por isso o seu nome, Dulce dos Pobres. Porque não podemos tirar os pobres de Irmã Dulce. Seria deixar o legado da Irmã Dulce de lado. Ela foi em socorro daqueles que mais necessitavam. Ela não foi indiferente. Então vamos pedir a intercessão desta santa que muito amou a Deus, os irmãos, que nos ajude também nós irmos ao encontro daqueles que mais necessitam. Que a nossa espiritualidade não seja uma espiritualidade desencarnada. É muito fácil dizer que só reza pelos outros e cruzar os braços. Não. Que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade encarnada, de ir ao encontro dos outros e de ajudar as pessoas que mais precisam, estendendo a mão, ajudando com um gesto de caridade, com um gesto concreto. Esse é o exemplo que a Irmã Dulce movimenta o nosso coração a fazer, a ir ao encontro daqueles que são realmente mais necessitados. Por quê? Porque indo ao encontro do necessitado, nós entramos em Mateus 25. Ao pequeno que destes de comer, aquele que destes de beber, é a mim que você deu de comer, é a mim que você deu de beber. Irmã Dulce entendeu muito bem isso e encontrou nos pobres Deus que se faz presente. Então, Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. E nós queremos agora dirigir o nosso coração a Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Muito bem, nós estamos então no mês vocacional, estamos na Semana Nacional da Família, e o nosso tema de hoje é Eucaristia, vocação
e missão. Da Eucaristia brotam todas as vocações, porque a Eucaristia é a presença real, é a presença viva de Jesus. E quem nos chama não é um fantasma que anda por aí, quem nos chama é o próprio Jesus. Quem nos dá uma vocação é Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso, Jesus Eucarístico é fonte de todas as vocações. Lembra que na semana passada, na quinta-feira passada, eu dizia que toda quinta-feira é dia de adoração, mas também é dia de pedir vocações. Vocações, sobretudo a vocação à vida sacerdotal, já que nós estamos atravessando aí uma crise muito grande a respeito da vida sacerdotal. Mas também é momento de nós rezarmos e pedirmos vocações à vida matrimonial. Hoje nós estamos celebrando a Irmã Dulce, que foi uma santa, freira, religiosa do século XX, brasileira. Mas a Irmã Dulce veio de uma família. A Irmã Dulce não caiu assim do céu. Não, ela veio de uma família católica, que educou essa menina nos valores católicos, que educou essa menina para que ela fosse caridosa, para que ela ajudasse os outros. E esse exemplo da família vai gerando na Irmã Dulce esse amor por Deus. Também temos que rezar pelas nossas famílias aí, nessa semana nacional, sobretudo nessa semana da família, pedindo que o Senhor suscite matrimônios que eduquem os seus filhos nos valores cristãos, nos valores católicos, nos bons valores humanos, para que ajudem os seus filhos também a melhor amar a Deus e a se entregar também ao serviço de Deus. Irmã Dulce se decidiu completamente se entregar ao serviço de Deus. Ela estudou para ser professora, ela já tinha na época todo o estudo necessário para ser professora, e depois que ela estudou, que ela terminou seus estudos, seu pai pensava que ela ia seguir a carreira de professora, mas ela não segue. Ela então diz: não, eu quero e eu vou entrar no convento. E ela vai entrar no convento, ela entra no convento lá, ela professa os votos, ela vai ser professora também lá no convento. Deus foi chamando a Irmã Dulce pouco a pouco. Veja que o chamado de Deus se deu pouco a pouco. Não é que a Irmã Dulce entrou hoje no convento e amanhã ela já estava cuidando dos pobres. Não. Foi todo um processo formativo. Depois desse processo formativo que ela teve, já como religiosa, lá no convento, pouco a pouco Deus foi mostrando qual era o caminho que queria santificar essa mulher. E ela, motivada pelo exemplo dos seus pais, da sua família, que era uma família caridosa, que ajudava os mais pobres, ela vê também a necessidade, então, de não ficar só restrita e fechada ao convento, mas de ir ao encontro daqueles que mais necessitavam. E tudo isso foi motivado por quê? Porque Irmã Dulce teve uma família que a educou nos bons valores. Então todas as vocações, elas partem da Eucaristia, a vocação à vida matrimonial também. Você que é pai, você que é mãe, não pense que a adoração eucarística está só restrita a padres e a freiras, não. Você também precisa fazer a adoração eucarística, você também precisa visitar o Santíssimo Sacramento, para que o Senhor vá confirmando cada vez mais a sua vocação como pai, como mãe, como esposo, como esposa, para que o Senhor vá abençoando a sua casa, vá abençoando a sua família, que você não negligencie da sua vocação como pai, da sua vocação como mãe. Assim como o padre não pode negligenciar da sua vocação, deixar a sua vocação de lado, assim como o religioso, a religiosa, não pode deixar a sua vocação de lado, não pode tirar férias da sua vocação, assim também pai e mãe não podem negligenciar a sua vocação como pai e mãe. E qual é a vocação do pai e mãe? Precisa educar os seus filhos também, inculcar, colocar os valores cristãos, os valores humanos nos seus filhos. Você que é pai e mãe e que se decidiu pelo matrimônio, que tem os seus filhos, se lembre que você é o primeiro catequista dos seus filhos. Lembre-se que você é o primeiro que deve catequizar também o seu filho na fé. Você é o primeiro que deve mostrar exemplos de amor, de caridade, de santidade, para que isso fique inculcado desde pequeno no seu filho. Isso sim é levar em consideração a vocação a qual você recebeu, é não negligenciar a vocação. Hoje em dia muita gente tem a vocação à vida matrimonial, mas negligencia. Não educa o filho, deixa os filhos fazer o que querem, não inculca os bons valores.
Não. Muito pelo contrário, quando nós assumimos uma vocação específica, e no caso do matrimônio, essa vocação vem com as suas alegrias e vem com os seus direitos, mas também vem com os seus deveres, assim como qualquer outra vocação. E para que a gente possa levar a nossa vocação a sério e não negligenciar a nossa vocação, nós olhamos para aquele que é o autor de toda a vocação, Jesus, que é Deus, que se encarnou. E nós podemos encontrar com o nosso Senhor na Eucaristia. Por isso o tema, então, Eucaristia, vocação e missão. O Senhor Eucarístico me chama, vocação, e me envia a missão. A missão de ser pai, a missão de ser mãe, a missão de ser avô, a missão de ser avó, a missão de ser tio, a missão de ser padre, a missão de ser religioso. Tudo vem do Senhor Jesus. Eu escuto o seu chamado, eu respondo ao seu chamado. E ao responder o seu chamado, então eu sou enviado. Eu sou um apóstolo, eu sou uma apóstola dos tempos modernos. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Fica aqui junto comigo, pega já a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos. Vamos meditar aí algo do Evangelho de São Marcos. Antes vem um recado para você. Você que está em casa, já acorda com a visão embaçada, o olho arde, a luz vem e já começa a dor de cabeça que nada melhora e você sabe que é de tanto forçar a vista, não é mesmo? Se já tem catarata ou glaucoma, sabe que os problemas são ainda maiores. Então você precisa do poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que te dá um resultado rápido. Basta uma cápsula por dia e você vai sentir o resultado, assim como tantas pessoas que já tomam e vêm aqui contar para você. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, estou com a vista limpinha. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Para dirigir à noite já estava até com um problema à noite. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui, com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem. Estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. Você está enxergando assim, embaçado, parece que tem fumaça? Então você precisa do poderoso Vision X. Gente, o meu nome é João Sebastião da Silva. Isso aqui é o Vision X. Procurei a comprar para eu me tratar das minhas vistas. Eu trabalhava na praça, no colégio, enxugando os olhos, escorrendo água, com muita coceira, dor na bola dos olhos. E hoje eu me sinto muito feliz, 100% das vistas. Estou continuando, terminando o tratamento, porque as vistas estão muito boas. E falo para você, faça como eu fiz. Eu sentia muito coceira no meu olho, parecia que eu tinha areia. Após eu tomar esse Vision X, me senti muito melhor. A gente só indica o que é bom. Você também precisa do Vision X. Ligando agora, nos próximos 5 minutos, você garante 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Olá, querido povo de Deus do Ceará! Com muita alegria anuncio que está chegando o maior evento católico do Brasil. O Evangelizar é Preciso Fortaleza. Será no sábado, dia 31 de outubro, a partir do meio-dia, no aterro da Praia de Iracema. Neste ano, vamos viver o tema inabalável, com o lema "Com fé, a tempestade vai passar". Com a alegria do povo cearense, faremos um dia inesquecível de graças e bênçãos de Deus em Fortaleza. Eu espero por vocês. Evangelizar é preciso. Apoiadores culturais. Você ainda perde tempo com o mercado? Trânsito, fila, carrinho cheio. A Dois Irmãos Kit Compra chegou para mudar isso. Uma solução simples, prática e pensada para facilitar a sua rotina. Kits completos, com produtos das melhores marcas, selecionados com cuidado para atender o dia a dia da sua casa. É simples, rápido e econômico. Zero filas, zero estresse, frete direto na sua porta. Com a Dois Irmãos, sua compra chega até você. Tudo organizado, tudo pronto, sem você precisar sair de casa. Você faz seu pedido de forma rápida, pelo site, telefone ou WhatsApp, e recebe tudo no conforto do celular.
sem trânsito, sem filas e sem estresse. E o melhor, com pagamento facilitado, do jeito que cabe no seu bolso. Mais praticidade no seu dia, mais tranquilidade para sua família e mais tempo para viver. Dois Irmãos que te compram. Seu mercado sem sair de casa. Peça agora e sinta a diferença. O que significa ser chamado para conduzir o povo de Deus? No programa Vocações, Dom Reginei Módulo recebe grandes convidados para um diálogo sobre a missão episcopal, um chamado de serviço, fé e dedicação à igreja. Conheça os testemunhos, os desafios e a missão de quem foi escolhido para anunciar o Evangelho e pastorear os fiéis. Não perca, dia 14, sexta, 8 da noite, ao vivo aqui, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de quinta-feira, ao vivo para todo o Brasil. Você que me acompanha aí, está me acompanhando através das redes sociais, através do YouTube, através do Facebook. Escreve aí para nós de que lugar do Brasil você nos acompanha, qual a sua cidade, qual é o seu estado. É bom que a gente saiba aonde o nosso programa está chegando. Na parte da tarde, esse programa também vai ficar disponível no YouTube da TV Evangelizar. Vai estar lá disponível sempre. Você pode também mandar esse programa para outras pessoas, para outros dos seus contatos, outros dos seus conhecidos, para que também possam, junto com esse programa, meditar a palavra de Deus. Às vezes as pessoas não têm o tempo necessário, estão ocupados nesse horário, porém, na parte da tarde você já vai poder encontrar esse programa aí editado no YouTube da TV Evangelizar. E melhor ainda, você vai poder compartilhar, rever esse programa e poder compartilhar com outras pessoas. O nosso tema é Eucaristia, Vocação e Missão. Porque da Eucaristia brotam todas as vocações, não só o sacerdócio. Da Eucaristia brota a vida religiosa, da Eucaristia brotam os matrimônios, da Eucaristia brotam os ministérios, da Eucaristia brota. A Eucaristia está relacionada com a nossa vocação, com o chamado de Deus. Aquele que adora nosso Senhor Jesus Cristo no silêncio do seu coração diante da Eucaristia, escuta a voz do nosso Deus. E ao nós escutarmos a voz, nós correspondemos. E quando nós correspondemos, o Senhor então nos envia para a missão. Porque nenhuma vocação é para si mesmo. Você vai cansar de escutar eu dizer isso durante esse mês. Nenhuma vocação é para si mesmo. Eu não sou padre para mim mesmo, você não é casado para você mesmo, você não é religioso para você mesmo. A vocação sempre é em razão do outro. Ela existe porque existe o outro. E aí então entra a questão da missão, porque a vocação me coloca como missionário, como missionária. O nosso texto bíblico, nós vamos em Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 34. Nós estamos naquilo que o evangelista Marcos vai chamar de primeira multiplicação dos pães. Como assim primeira? Porque existem duas multiplicações dos pães no relato de Mateus e no relato de Marcos também. Então, nesta primeira multiplicação dos pães, Marcos 6, 30 ao 34. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse: Vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo para comer. Partiram para um lugar solitário. Ao desembarcar, versículo 34, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar muitas coisas. Veja, aqui nós vemos que Jesus olha para essa multidão antes de fazer a multiplicação, a distribuição dos pães. Jesus olha para essa multidão ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se delas. Jesus teve compaixão daquela multidão que sofria. Ao descer da barca, e aqui nós podemos fazer uma analogia com essa barca, não tanto como a igreja, como a gente sempre faz a analogia da barca como a igreja, mas como o
próprio céu. Ao descer do céu, Jesus viu uma grande multidão. Porque Jesus veio para essa grande multidão, que inclusive sou eu e você. E se compadeceu dela. E teve compaixão. Porque eram como ovelhas sem pastor. E logo depois, nós vamos ver que Jesus, no Evangelho de Mateus, vai dizer, olha, peçam ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, porque a messe é grande, já está no tempo da colheita, mas são muito poucos os operários, são muito poucos os trabalhadores. Então toda vocação, quando surge porque Jesus sentiu compaixão. E toda vocação, quando é correspondida, nós nos colocamos então a serviço também do Senhor Jesus. Veja, irmã Dulce, Salvador, início do século XX, metade já do século XX, 1950, 1960, irmã Dulce viu uma grande multidão de pobres, doentes, analfabetos e sentiu uma grande compaixão. E o que fez a irmã Dulce? Ficou de braços cruzados, rezando o seu terço e entregando para Jesus esses que estão doentes, esses que são analfabetos, esses que são deficientes e pronto, e depois foi para sua casa? Não. Também rezou por eles, mas colocou a mão na massa. Foi lá atrás dos pobres. O que esses pobres precisam? O que essas crianças órfãs precisam? Precisam de comida? Pois então, vamos dar comida para essas crianças, vamos procurar, vamos pedir doação. Vamos pedir doação para essas crianças, para que comam. O que esses pobres aqui precisam? O que esses doentes precisam? Precisam de médicos? Pois vamos atrás dos médicos então. Vamos procurar médicos que façam as coisas, nem que seja de graça, mas que façam. Mas que deem assistência, mas que deem o remédio para essas pessoas. E é uma frase interessante que a irmã Dulce vai dizer, olha, não importa o valor do remédio. Qualquer vida humana vale muito mais do que o valor de qualquer remédio, do que o valor de qualquer medicina. Veja, aí está a Eucaristia, porque irmã Dulce era uma santa religiosa de missa diária. Nós vamos lá no hospital dela, no memorial dela em Salvador, lá está uma plaquinha. Eu estive lá com a obra Evangelizar, lá está uma plaquinha. Neste lugar, a irmã Dulce participou da Eucaristia por 40 anos. E ali estava aonde a irmã Dulce rezava. Então a Eucaristia, daí brotou também a vocação da irmã Dulce para cuidar dos seus pobres, para cuidar daqueles que mais precisavam. Aí brotou a sua vocação, ela escutou o chamado de Deus. E depois então ela se tornou missionária também. Foi ao encontro daqueles que mais precisavam. Que o anjo bom da Bahia interceda por nós, para que o Senhor suscite no nosso Brasil mais pessoas comprometidas com aquelas que mais sofrem, que mais necessitam. Que o Senhor toque também o coração dos nossos governos. A irmã Dulce conheceu muito bem os governos do Brasil. Que o Senhor toque no coração dos nossos governos para que eles sempre tenham um olhar voltado para aqueles que mais necessitam, para aqueles que mais sofrem. Vamos concluindo o nosso programa nesta quinta-feira eucarística e vamos rezar pedindo vocações. Estamos no mês vocacional. Não é mais do que justo que a gente então reze pedindo vocações. Esta oração que nós vamos rezar, ela foi composta pelo Papa Paulo VI. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão, ensina a nossa vida a ser serviço, fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Voltamos amanhã com mais um programa com a Palavra. Missa em ação de graças pelos 172 anos da Polícia Militar do Paraná. Hoje, meio-dia, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba.